pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos e amados paroquianos, do Senhor, bom Jesus dos aflitos e de São Miguel, de nossa amada Santa Cruz do Capibaribe. Rádio ouvintes da Rádio Polo FM, que chega não somente em toda a nossa Santa Cruz, como em inúmeros municípios da nossa região e também de municípios mais distantes que rezam conosco através das ondas da Rádio Polo, que nesta manhã tornam-se benditas por anunciar a Palavra de Deus, a Santa Missa, com o programa Amanhã Católica. Caríssimos internautas que rezam conosco, de tantos lugares, de modo especial os amigos e os familiares de Léo, que estão espalhados em tantos lugares rezando conosco, de modo especial os seus pais, seus amigos mais distantes, através desse meio de comunicação evangelizador, que é a página do Padre Luiz Antônio e da Sercom de nossa paróquia, podemos evangelizar com muita mais eficácia, chegando a tantos corações através da internet. Permitam-me todos, os ouvintes, os internautas e os presentes, e de um modo especial os pais e os padrinhos deste batizado, que na homilia de hoje eu inicie dirigindo-me especialmente ao coração de todos os amigos e familiares de Wellington Silva, nosso inesquecível, querido amigo e paroquiano Léo. Mas ainda de um modo muitíssimo particular, afetuoso e paternal, a nossa amiga Betânia, catequista de nossa paróquia, com seu filhinho, o amável e querido Léo. A estes eu já dirigi palavras de consolo e de conforto, presencial e particularmente. De modo especial a Helder, querido Helder. Guarde no seu coração de criança tudo aquilo que o padre lhe disse naquela tarde do sepultamento do seu papai, quando eu deixei todos lá, depois de ter celebrado a missa, e fui ao seu encontro, para como padre, pai, amigo e pastor, abraçar-lhe, confortar-lhe e dizer aquelas palavras que eu tenho certeza que não precisam ser repetidas aqui, mas que elas ficarão gravadas no seu coração, porque você é um jovem de fé, um jovem inteligente, um jovem, uma criança, um adolescente, mas dizer assim, que sua capacidade intelectual é como se já fosse um jovem, como que Deus lhe capacitou com esses dons, meu filho, para que você superasse e suportasse essa dor e esse sofrimento pela fé. A fé que seu papai lhe ensinou, a fé que seu papai deixou como grande exemplo e como grande patrimônio, como grande herança para toda a sua vida. Nada, Helder, se equipara à herança da fé. Porque esta herança que seu pai lhe deu de uma forma extraordinária e esplêndida, ninguém pode roubar, ninguém pode cobiçar, ninguém pode jamais tirar do seu coração e de sua mente aquele testemunho sábio, prudente e evangelizador, principalmente, além de tudo que ele representou para você como pai, mas como um grande catequista, de todos os domingos, levar você com sua mamãe para a Santa Missa. Isso é o grande tesouro, Helder. Isso vai consolar e vai confortar, porque a missa, Helder, e falando ao seu coração, eu falo ao coração de sua mamãe e de todos nós, a missa nos possibilita estarmos presentes, unidos com quem partiu para outra vida. A missa tem esse poder, a missa tem essa força de sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. E hoje o seu coraçãozinho de criança e de todos nós, de sua família, ferido, magoado, entristecido pela morte prematura, repentina do nosso inesquecível Wellington Léo. A morte
a morte é um grande mistério. E como é consolador e confortador saber que este nosso irmão, por quem hoje sufragamos na missa de sétimo dia, acreditava nas verdades do Evangelho, acreditava no poder da Eucaristia, acreditava no poder da ressurreição, proclamava e professava a sua fé com piedade e com assiduidade, mas principalmente testemunhava esta fé que professava com um serviço na nossa igreja. Servia com amor e por amor, servia com fidelidade, servia com dedicação, sabendo que tudo o que fazia, seja para a catequese, ajudando Betânia, seja para o ECC, ajudando os casais, seja para tudo que se constitui a fé da igreja, ele o fazia com amor, porque fazia para Jesus. Porque fazia para Jesus. Talvez hoje muitas palavras bonitas pudessem sair dos meus lábios com o intuito de, num panegírico, homenagear a alma e a memória do nosso inesquecível Léo. Talvez se eu consultasse todos que estamos aqui, todos nós teríamos alguma coisa para dizer dele, como aconteceu nesta igreja, na última quarta-feira, o pós-encontro do ECC, essa igreja estava lotada de casais que experimentavam, como ele, o encontro de casais com Cristo, para homenageá-lo. E foram tantas palavras bonitas e sábias palavras, que saíram da boca de irmãos que o homenagearam enquanto família ECC. Mas toda homenagem é importante, toda homenagem é necessária, porque toda homenagem faz celebrar o luto, mas nada supera a capacidade de homenagear alguém imitando. Sabe, Helder? É a melhor forma que você tem de homenagear seu papai. É durante toda a sua vida imitá-lo. Imitá-lo na sua fé, imitá-lo na sua piedade, imitá-lo na sua religiosidade. E todos nós, os familiares e os amigos, não há outra homenagem melhor, mais digna e mais pura, depois da missa, naturalmente, de dirigirmos a alma e a memória do nosso irmão Léo, se não imitá-lo e imitar as suas virtudes cristãs. É isso que nós queremos hoje. Homenagear Léo agradecendo a Deus por ele ter concedido à paróquia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos e São Miguel uma alma tão boa, tão pura, um homem tão fiel, tão honesto, tão digno, tão discreto, como dizia o Evangelho, tinha uma autoridade discreta, a ponto de que não se exibia naquilo que fazia e muito menos não se mostrava e nem se evidenciava, atraindo para si as capacidades e as virtudes que tinha. Não, mas silenciosamente, discretamente, falava de Jesus com a vida e com o testemunho. Eu lembro-me que recentemente nós estávamos preocupados em formar uma nova comissão, uma nova equipe que pudesse conduzir o ECC. E entre essa equipe tem sempre um casal que sobressai porque vai exigir mais, a quem mais foi dado, mais será cobrado. E eu lembro que eu dizia a Betânia, mas vocês não podem ser este casal? E ela dizia, não, porque nós já fizemos trabalho semelhante que nos impede de estar nesse posto. E um outro casal, eu disse, vá, procure Léo, que ele fará bem. Eu ainda não sabia que eles não tinham essa possibilidade, porque já tinha exercido outras funções e o regimento não permitia. Mas quando o casal responsável procurou e contou, disse, Padre Luiz Antônio, quer muito que seja você nesse posto. Ele sorriu e disse, que bom que ele lembrou de mim, fico agradecido, mas justificou a impossibilidade. Ou seja, isso para dizer, era alguém que tinha um respaldo de uma grande moral e de uma grande presença na vida da igreja, sem merchandagem, sem falsidade, sem fingimento, sem competitividade, sem exclusão de A ou de B ou de C, não, simplesmente assim agia. Então são essas virtudes que hoje nós queremos dizer,
Obrigado, Senhor, pela vida de Léo, que agora está convosco. Obrigado por ele ter sido um esposo fiel, um pai amável. Obrigado por ele ter sido um católico praticante e que muito falou de ti com sua vida e com seu testemunho. Obrigado por tudo o que ele deixou gravado no coração de sua família, de sua esposa, de seu filho, de seus pais, de seus familiares e de todos nós, e de um modo muito especial deste padre que vos fala. Apenas por 2 anos nós convivemos, mas no pouco ou no muito que possivelmente convivemos ao longo destes 2 anos, pude ver nos seus olhos a serenidade, como diz na festa de São Miguel. O Evangelho de São Mateus relata no dia da festa dos anjos que quando Natanael vinha, Jesus teceu um elogio, dizendo assim: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Foi um elogio que Jesus fez a um homem que, por certo, era temente a Deus e que vivia na comunidade com piedade. Parafrasio este Evangelho para dizer de igual modo que no pouco que eu convivi e conheci o nosso irmão Wellington Léo, posso dizer que este Evangelho muito se enquadra em seu legado, em sua história. Um homem sem fingimento, um homem sem falsidade. E que bom podermos elencar tais virtudes e falar dele assim hoje. Mas ao mesmo tempo, gostaria de dizer a todos nós nessa missa de 7º dia, por que existe a missa de 7º dia? Qual o sentido da missa de 7º dia? Embora estejamos na solenidade de todos os santos, intencionamos nesta missa, e isso é possível, acolhendo neste dia, que foi o 7º dia, a família, para rezar. 7 na Bíblia significa a plenitude de Deus. Foram 7 os dias da criação, em que Deus depois descansa. São 7 os sacramentos. 7 são os dons do Espírito Santo. Então o número 7 tem sempre uma simbologia muito profunda na vida da igreja. Na antiguidade não existia comunicação em tempo real como existe hoje. Na igreja primitiva, nos primórdios da igreja, quando morria um parente, demorava a avisar os que moravam longe, aos que moravam distantes. E às vezes passava dias e dias, dependendo da distância e dependendo do número da família, passava dias para chegar. Então eles marcavam uma missa para celebrar e chorar aquele morto. Dependendo, às vezes era 3 dias, 5 dias, 8 dias, até 15 dias, até 30 dias, dependendo da distância, para que a família pudesse se reunir, rezar e chorar o defunto, que não era possível naquele dia, porque não tinha nem comunicação. A comunicação era muito limitada. Pois bem, aí, com o tempo, eles foram marcando. Aí, geralmente, a média era essa, entre 5, 6, 7 dias. O costume foi passando e a missa de 7º dia se transformou num momento de encontro para a família chorar, rezar e suplicar a Deus em sufrágio do repouso da alma daquela pessoa, mas também para se encontrar. Por isso tem também a missa de 30º dia, porque as famílias maiores e que moravam mais distante passavam mais dias. Então, primeiro foi uma necessidade cronológica, mas que a igreja uniu e colocou como uma experiência de fé e de piedade para que ninguém deixasse de celebrar esta missa em homenagem dos mortos, não somente para homenagear, mas também para se consolarem da perda, do sofrimento de ter perdido um ente querido. Assim foi feito ao longo da história da igreja. E a igreja escolheu o 7º dia exatamente para lembrar a criação, a recriação de Jesus, que ressuscitou, os dons do Espírito Santo e assim também lembrar a plenitude de Deus e os 7 sacramentos, que são a plenitude da graça de Deus. Então, ao rezar a missa de 7º dia, nós estamos dizendo: quem morreu está na graça de Deus. Entre nós que estamos vivos e os que morreram, há um laço, há um vínculo que não pode ser separado, que não pode ser impedido. Este vínculo é o vínculo da fé, é o vínculo do amor, que é mais forte do que a morte. Grave bem, querido Elde, também esta palavra. O amor é mais forte do que a dor. Vamos repetir? O amor é mais forte do que a dor. Claro, Betânia, que nós não fazemos pouco caso
da dor de vocês, muitíssimo pelo contrário, não relativizamos, não subestimamos, muitíssimo pelo contrário. Só você, como mãe, Helder, os pais e todos os familiares sabem o quanto dói perder um ente querido. A morte chega, sem pedir licença, leva quem amamos e deixa muito magoado e ferido o coração. A dor também faz parte do luto, o sofrimento também faz parte. E celebrar esta morte e celebrar este luto é como que uma liturgia que também faz bem à alma. Vocês podem e devem chorar, vocês podem e devem sentir a dor, mas como quem tem esperança, como quem confia no Deus que é providente. Disse assim certa vez o Evangelho, caríssimos, que não cai uma folhinha de uma árvore se não for permitida por Deus. E esta folhinha que cai de uma árvore permitida por Deus tem um grande significativo, tem um grande sentido, tem uma grande ação. Aí nós perguntamos, se uma folha que seca e depois une-se a outras folhas e depois a chuva vem e aduba aquele chão e cumpre sua missão e tem seu sentido, imagine a vida de quem Ele ama, imagine a vida de um filho, imagine a vida de quem Ele deu o seu próprio filho para salvar, imagine a vida de todos nós. Saibam, Betânia e Helder, que a vida de Léo é importante aos olhos do Senhor. Não podemos, nem queremos, nem temos a pretensão de aqui dizer por que ele morreu. Não cabe a nós. Nós não sabemos os desígnios de Deus, mas sabemos que quando a morte atinge o coração de um filho de Deus, esta pessoa deixa essa existência, não mais pertence a esse mundo e passa a pertencer a Deus, a viver para Deus, a repousar e a descansar em Deus eternamente. Então, que o amor de esposa, de filho, de pais, de irmãos, de amigos e de igreja seja forte, mais forte do que a morte. Pois quando nós amamos alguém, sabe, Helder, quando amamos de verdade alguém, este amor faz com que a pessoa permaneça sempre no nosso coração. O amor eternizará no coração de vocês a presença deste ente querido. O amor cura as feridas, o amor cura a dor e o amor vai transformar. Porque o mesmo Deus que chamou Léo para a eternidade é o mesmo Deus que se encarregará de consolar e de confortar. Porque nunca se ouviu dizer na história que alguém tendo confiado em Deus, refugiado em Deus, buscado a Deus, tenha ficado sem o devido consolo, sem o devido refúgio. Busquem a Deus neste momento. Encontrem Deus nesta fase tão difícil e sofrida da vida de vocês. Encontre forças no amor de Deus. Encontre inspiração no amor de Deus. E certos de que vocês nunca estarão sozinhos. Primeiro porque Deus será a grande companhia. Que Ele do céu os acompanhará, os protegerá, os defenderá de todos os males, principalmente da tristeza e da dor. E claro, naturalmente nós sabemos que não é possível falar com os mortos, nem invocar os mortos no sentido de comunicar com os mortos. O único meio de comunicação que tem é a oração, a missa, a fé, o terço, a reza, que chega ao coração de Deus e que se traduz em refrigério espiritual. Mas se eventualmente, querido Helder, se possível fosse, não é, se você pudesse perguntar a seu papai, Betânia a seu esposo, os pais a seu filho e todos nós, o que ele espera de vocês agora? Eu não tenho sombra de dúvida que a resposta seria simplesmente assim: fiquem bem e felizes, porque eu estou muito bem e eu estou muito feliz. Não tenho sombra de dúvidas que pela fé nós encontraríamos esta resposta, porque ele foi um homem de Deus, porque ele foi um homem de oração, porque ele foi um homem que viveu para servir a Deus. Então ele está na eternidade e na felicidade eterna de Deus. Esta dor vai passar e depois, não muito longe, mais breve, vocês voltarão a sorrir quando lembrarem dele. Vocês voltarão a amar quando lembrar da capacidade amorosa que ele teve como esposo e como pai. Vocês poderão dar continuidade à vida, amando o que ele amou, servindo como ele serviu, vivendo como ele viveu. Esta é a síntese que nós podemos fazer, porque um dia nós haveremos de nos encontrar. É sabido que todos nós viemos de Deus, vivemos para Deus e voltamos para Deus. Ele voltou no tempo de Deus, nós um dia voltaremos. E quando voltarmos,
estaremos para sempre com o Senhor no céu, aonde não haverá nem dor, nem morte, nem tristeza, nem separação, mas o paraíso, a alegria eterna de estarmos junto de Deus para sempre. Que Deus console e conforte vossos corações. E na missa de hoje, sendo a missa de todos os santos, nada é coincidência, tudo é providência. Betânia, que é catequista, veja, a missa de Léo coincidiu, ou providencialmente, no dia de todos os santos. A vida do cristão na igreja, de servir a Deus, de vir para a igreja, de servir o Evangelho, é para buscar a santidade. E quis a providência divina que hoje, no dia de todos os santos, nós fizéssemos memória deste nosso irmão, que na vida buscou a santidade. Que Deus tenha misericórdia de seus pecados e seus limites, e que no céu ele descanse eternamente. E que tudo aquilo que nos ensinou a palavra de Deus, o Apocalipse de São João, fala de quem vai ser batizado, mas fala de todos nós, que fomos revestidos de Cristo, trajavam vestes brancas porque pertencia a Jesus. É esse o significado do batismo. E dele nós temos esta certeza de que ele não faz acepção de pessoas. Era uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estamos vendo, contemplando povos em guerras, lutando pelas coisas deste mundo, brigando, matando inocente. O terrível e o horror da guerra, onde não existe vencedores, mas somente perdedores, principalmente os inocentes. Nós vemos Deus querer unir todos no seu coração de Pai. E como disse o Evangelho, é feliz quem promove a paz. Em meio à guerra, nós devemos ser pessoas de paz. O Salmo assim nos falou, é assim a geração dos que procuram o Senhor. Somos desta geração que procuramos o Senhor, mas procuramos o Senhor para servi-lo de todo o coração, com todas as nossas forças. E a segunda leitura, São João disse que nós veremos a Deus tal como Ele é. Que ainda não se revelou o que Deus preparou para nós de sermos filhos de Deus, e de fato nós o somos, filhos de Deus. Um dia nós teremos a felicidade eterna, a alegria eterna de irmos para o céu e de vermos Deus como Ele é. Não mais sobre o véu do altar, o véu do sacramento, o véu das imagens, o véu da palavra, o véu da assembleia reunida, mas o veremos face a face como Ele é. E no Evangelho, Jesus termina dizendo que haverá uma recompensa no céu. Haverá uma recompensa no céu para todos os que pertencem ao Senhor, para todos os que são bem-aventurados, para todos aqueles que são humildes, para todos que fazem a vontade de Deus, para todos os que são perseguidos por causa da justiça e do reino de Deus. Sereis felizes, exultai de alegria se vos perseguir ou mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. No céu, repito e enfatizo, nós teremos uma recompensa. Léo receberá a recompensa de tudo que ele foi e viveu nesta vida, porque lá nós não teremos mais uma vida, mas teremos a única e a mesma vida que Deus um dia nos deu, que continua no céu, que continua em Deus. Trilhemos, pois, a nossa vida pensando na santidade, pensando no céu, desejando o céu, desejando a santidade, pois ela é proposta por Deus, querida por Deus e deixada por Deus para nós. Não fomos feitos para o pecado, não fomos feitos para vivermos desunidos, não fomos feitos para vivermos em competitividade, não fomos feitos para ficarmos nos perseguindo uns aos outros, mas fomos feitos para a santidade, para o amor de Deus, para a paz de Deus, para a plenitude de Deus. Que Deus nos conceda a graça de imitar todos os santos, de buscarmos a santidade e de desejarmos a santidade. Pois pecador que somos todos, seremos um dia perdoados e acolhidos por Deus, à medida que o buscarmos de todo o coração. Que assim seja. Amém. Amém.